Supremo Tribunal Federal pede que Procuradoria-Geral da República esclareça vazamento de colaborações premiadas da Odebrecht. E você vai ver também. Senador Assir Gurgás é condenado por crime contra o sistema financeiro. Ministros da segunda turma do STF defendem a atuação do ministro Edson Fachin nos processos da Lava Jato. Juíza nega gratuidade de justiça ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ministro Luiz Roberto Barroso toma posse daqui a pouco como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal pede que Procuradoria-Geral da República esclareça vazamento de colaborações premiadas da Odebrecht. Na sessão da segunda turma, os ministros determinaram que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o vazamento de informações sigilosas relacionadas à delação premiada de executivos da Odebrecht. O pedido foi feito pela empreiteira no ano passado. Segundo os advogados, a divulgação de parte dos dados da delação coloca em risco as investigações e também a segurança dos delatores e familiares. E esclareça se há apuração em andamento. Dessa forma, a proposta que trago é de conversão do julgamento em diligência para que seja oportunizada a manifestação da Procuradoria-Geral da República. A imprensa recebia a petição que a Procuradoria dá entrada antes dele mesmo ter recebido no protocolo desse Supremo. Então, quem está sendo desrespeitado é o Supremo Tribunal Federal. Eu também tenho uma enorme preocupação com esses vazamentos de dados processuais que estão cobertos pelo sigilo, pelo segredo de justiça. Eu mesmo recentemente determinei à Polícia Federal que abrisse um inquérito de vazamentos de informações que foram passados para a imprensa antes mesmo do processo ter aportado nesta Suprema Corte. Em outro caso, os ministros negaram o pedido de extradição do espanhol Joseba González. Na Espanha, ele era acusado de supostamente integrar a organização ETA e também de ter participado da explosão do carro de um policial que ficou gravemente ferido em 1988. Segundo a decisão da turma, os crimes já estão prescritos de acordo com a legislação brasileira. Os ministros também determinaram a imediata revogação da prisão domiciliar do espanhol. A segunda turma também retomou o julgamento de um inquérito que denuncia o deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-executivo da Petrobras, Djalma Rodrigues de Souza. Ambos são acusados da suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Gilmar Mendes, no voto vista, disse que não há provas para comprovar os atos ilícitos. Não vislumbro elementos confirmatórios do pagamento em dinheiro, nem da vinculação entre a doação eleitoral e ato da administração pública. Nesse contexto, os elementos de reforço aos depoimentos dos colaboradores parecem insuficientes. No caso, a falta de pelo menos uma prova mínima da corrupção passiva também afasta a lavagem de dinheiro dos mesmos recursos. O julgamento foi novamente suspenso após pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. Ainda na sessão desta terça-feira, o presidente da segunda turma, o ministro Edson Fachin, fez balanço de um ano do trabalho dele à frente da relatoria dos processos que envolvem a Lava Jato. De acordo com o levantamento, 5 ações estão em andamento, 2 foram enviadas para o ministro revisor, última etapa para o julgamento, 2 estão em diligências finais, além de 50 inquéritos sem denúncia da PGR. Nesse mês de fevereiro foi quando assumi a relatoria, completando, portanto, um ano. Esse foi o ensejo da remessa dos dados. Primeira turma do STF condena o senador Assir Gurgás a 4 anos e 6 meses de prisão por crime contra o sistema financeiro. O senador Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, foi acusado de fraude para conseguir financiamento de R$1,5 milhão no Banco da Amazônia para renovar a frota de ônibus da Eucatur, empresa de transporte gerida por ele. Segundo a denúncia, o senador se apropriou de R$525 mil e, com o restante, comprou ônibus velhos em vez de novos, prestando contas com notas fiscais falsas. O dinheiro proveniente do empréstimo
foi utilizado para quitar despesas diversas da prevista no contrato. Ademais, foram falsificados documentos referentes aos veículos, bem como notas fiscais e faturas, o que foi pericialmente demonstrado. A fraude empregada pelo acusado foi plenamente eficaz para a consecução de um objetivo específico dirigido, a obtenção da isenção do aval como garantia adicional ao contrato de financiamento. Por unanimidade, os ministros condenaram o senador a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto por crime contra o sistema financeiro e suspenderam os direitos políticos dele. Segundo a decisão, a perda do mandato será submetida ao plenário do Senado. O acusado agiu de forma premeditada para realizar a prática criminosa por intermédio de pessoa jurídica, da qual figurava como protagonista. A primeira turma também julgou o caso do doleiro Fayed Trabulsi por fraudes em fundos de previdência de servidores de prefeituras de 9 estados e do Distrito Federal dentro da Operação Miqueias. Essa operação investiga um esquema que teria desviado pelo menos 50 milhões de reais dos benefícios. O doleiro faz parte de um grupo de 43 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele foi preso em 2016 e solto um mês depois. Agora, a primeira turma julgou o mérito do habeas corpus. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, entendeu que Fayed deveria permanecer solto. No caso concreto, não houve prisão em flagrante. E as imputações são de simples imputações, falsidade ideológica, corrupção e integração à organização criminosa. A ministra Rosa Weber divergiu. O habeas não é o meio nem o remédio processual adequado para que se examine a justiça ou a injustiça da decisão, ou se hoje, passado 1 ano do deferimento a liminar, o paciente tem, isso na minha ótica, por óbvio, um comportamento idôneo, né? Eu preciso examinar se houve, na ordem de prisão, uma ilegalidade ou um abuso de poder. O julgamento estava empatado, mas depois da manifestação do ministro Luiz Fux, a turma decidiu converter a prisão preventiva em medidas cautelares. Eu optaria por substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso à frequência aos lugares a que se refere o inciso 2º, proibição de manter contato com as pessoas da organização criminosa, proibição de ausentar-se da comarca e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. A primeira turma ainda começou o julgamento para decidir se o senador Wellington Antônio Fagundes, do PR de Mato Grosso, pode virar réu no STF. Ele foi acusado de receber R$100 mil de propina em troca de destinar emendas parlamentares para a compra de ambulâncias em diversos municípios do estado. De acordo com a denúncia, a propina era paga pela empresa Planan, que vendia os carros a preços superfaturados. A relatora, ministra Rosa Weber, votou pela abertura da ação penal. Repórter Viviane Novaes tem mais detalhes sobre esse julgamento. Oi, Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, por unanimidade, os ministros aceitaram a denúncia contra o senador Wellington Fagundes. Agora ele é réu e vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Para a relatora, ministra Rosa Weber, o Ministério Público Federal, que fez a denúncia, conseguiu estabelecer a relação entre o cargo ocupado pelo senador e a propina que ele recebeu. O esquema de fraude em licitações para a compra de ambulâncias foi revelado pela Polícia Federal na chamada Operação Sanguessuga há quase 12 anos, William. Obrigado pelas informações, Viviane. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido formulado pela defesa do governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, e do filho dele, o deputado federal Fábio Faria, para que fosse suspenso o andamento de inquérito que são investigados em decorrência de fatos narrados em acordos de colaboração premiada de executivos do Grupo JF. Para a defesa dos políticos, o procedimento de revisão das colaborações premiadas instaurado pela PGR gerou um quadro de suspeição e falta de credibilidade dos depoimentos. Segundo a ministra, não há qualquer prejuízo em manter a investigação enquanto é realizada a revisão das colaborações premiadas. Daqui a pouco, o ministro Luiz Roberto Barroso toma posse como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral traz mais informações para a gente ao vivo do TSE. Henrique, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. A sessão solene de posse do ministro Luiz Roberto Barroso está marcada para 7 horas da noite. Após o hino nacional, o ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vai chamar o ministro Barroso para prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Quando a sessão solene acabar, o ministro Luiz Roberto Barroso vai para o Salão Nobre do TSE receber os cumprimentos. O ministro Luiz Roberto Barroso assume a vaga deixada pelo ministro Gilmar Mendes, que terminou o segundo biênio dele no TSE no começo de fevereiro. Doutor em Direito Público e professor titular de Direito Constitucional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso é ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral desde o dia 2 de setembro de 2014. Também é autor de diversos livros sobre direito constitucional e de vários artigos em revistas especializadas no mundo inteiro. Veja agora como é formado o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é composto de 7 integrantes. 3 são ministros do Supremo Tribunal Federal e ficam à frente da Corte. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, a vice, ministra Rosa Weber, e o novo empossado, ministro Roberto Barroso. Outros 2 ministros são do Superior Tribunal de Justiça. Um deles é designado como Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, cargo atribuído ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O outro magistrado do STJ é o ministro Jorge Mussi. 2 integrantes da Corte Eleitoral representam os advogados e devem ser nomeados pelo presidente da República. São os ministros Asmar Gonzaga Neto e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Cada ministro titular tem um ministro substituto, que deve ser da mesma classe. A sessão solene de posse do ministro Luiz Roberto Barroso aqui no Tribunal Superior Eleitoral vai ser transmitida ao vivo pela TV Justiça. William. Obrigado, Henrique. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos a seguir com outras notícias. Ex-deputado estadual do Paraná, Carli Filho, enfrenta júri popular pela morte de 2 pessoas em um acidente de trânsito. A gente volta em instantes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido do ex-deputado Eduardo Cunha de gratuidade de justiça. Determinou ainda que sejam penhorados os bens supérfluos ou em duplicidade encontrados na casa dele. A medida serve para cobrir uma dívida de R$ 8.400 que Eduardo Cunha tem com o Tribunal de Justiça. Após perder uma ação, o ex-deputado alegou não ter como pagar as custas judiciais por estar preso. Por isso, a Justiça expediu o mandado de penhora dos bens. Igreja Universal é condenada a pagar a indenização a casal de noivos no Rio Grande do Sul que foi coagido a fazer doações. O casal alega que estava em condição de fragilidade emocional e psicológica e que a Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, se aproveitou disso para induzi-los a doarem como dízimo aparelhos celulares, ar-condicionado, uma cozinha inteira, além de outros bens. Eles mencionaram ainda que chegaram a vender por R$ 5.000 um carro que valia 15 mil para dar o dinheiro à igreja. Por meio de provas testemunhais, a IURD foi condenada pela Justiça Estadual a pagar indenização de R$ 20 mil por danos morais e a restituir os bens doados. A instituição recorreu ao STJ com o argumento de que a fragilidade emocional dos réus só poderia ser comprovada após perícia de um psiquiatra. Mas a alegação não foi aceita pela 3ª turma do tribunal, que confirmou a condenação da Justiça Gaúcha. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, concluiu que é possível utilizar provas testemunhais para o reconhecimento de coação moral irresistível, quando a pessoa é incapaz de agir de forma voluntária. Advogados e magistrados que queiram acompanhar horários de audiências nos foros e varas trabalhistas do TRT do Distrito Federal e Tocantins já podem baixar um aplicativo chamado Pauta Digital. A ferramenta significa a aposentadoria dos sistemas de som que convocavam as partes para a audiência. Uma demanda antiga de advogados, servidores e magistrados do Foro Trabalhista de Brasília. As varas do trabalho ganharam um sistema de pauta digital para chamar as partes de processos para as audiências. Antes, o sistema de som que chamava as pessoas para as audiências era confuso e até tumultuado. Agora, ficou tranquilo e simples. O novo sistema é aqui, na televisão, como nos aeroportos. As partes do processo acompanham o status da audiência e o horário do agendamento. Uma tela vermelha aparece quando as pessoas são chamadas. De acordo com o presidente da 10ª região,
A pauta digital e a aposentadoria dos sistemas de som nas varas são um caminho sem volta. A gente recebia muitas reclamações sobre o sistema de pregão das audiências, porque o secretário falava no microfone, o outro não podia falar, o som era ruim. Então havia muita reclamação dos próprios servidores, dos juízes e dos usuários, advogados, enfim. O novo sistema é fruto de uma parceria entre a 10ª Região e o TRT do Amazonas, que cedeu o uso do software para ser implementado no Foro de Brasília. A parceria nos traz uma alegria muito grande pelo fato de que o trabalho do TRT-11 está sendo útil para outros regionais. Além disso, advogados e magistrados podem acessar a pauta do TRT-10 pelo aplicativo que tem o mesmo nome do novo sistema. Basta cadastrar-se e ter acesso às pautas de audiência de todos os foros e varas da Justiça do Trabalho, no Distrito Federal e no Tocantins. Um ambiente humanizado que minimiza a dor e o trauma de crianças e adolescentes que viram ou sofreram algum tipo de agressão. As salas especiais já estão em 85% dos tribunais de justiça e servem de exemplo para países da África e da América do Sul. A casinha de bonecas e os carrinhos são para que meninos e meninas vítimas ou testemunhas de violência se sintam mais à vontade. Neste ambiente, eles passam por uma entrevista e podem relatar o que viram ou sofreram na vida. Estudos indicam que menores vítimas de violência no Brasil falam pelo menos 10 vezes para policiais, advogados e juízes sobre tudo o que aconteceu. Relatar o caso repetidamente gera ainda mais traumas. Pensando em minimizar esses danos, salas especiais como esta estão espalhadas por tribunais de justiça de todo o país. Nelas, os depoimentos são colhidos uma única vez e integralmente gravados. Enquanto isso, na sala de audiências, os participantes do julgamento acompanham tudo em tempo real. Uma sala de audiência é muito complicado. Você chega ali, você tem a figura de um juiz com uma capa preta, um promotor, uma promotora de justiça, advogado. A sala de audiência é um ambiente austero e para uma criança, imagina, como ela vai falar nesse local? Não tem como. Então, ela precisa de um espaço adequado, onde ela se sinta bem, onde ela possa se expressar de acordo com a linguagem própria da idade dela e com um profissional que sabe como levar essa conversa, para que ela não saia dali mais vítima ainda do que ela chegou. 85% dos tribunais brasileiros já têm salas especiais. A ideia é concluir essa instalação até abril, quando a lei que determina os depoimentos completa 1 ano. Treinar funcionários para colher essas informações é essencial. Desde 2012, uma organização não governamental, em parceria com o Unicef e o CNJ, faz essa capacitação. Nós conseguimos aumentar significativamente o número de responsabilização dos casos. Algo assim grotesco, que é você sair de um patamar que antes você conseguia responsabilizar algo em torno de 4% a 6%, você passa a ter resultado de 70% a 80% de responsabilização. O Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense para Crianças e Adolescentes já é exemplo para países da África e da América do Sul. A ideia é respeitar a fase cronológica do desenvolvimento dela, tanto física quanto mental, e o entrevistador vai ter que ter essa sensibilidade de conseguir fazer essa interação com essa criança ou adolescente, respeitando justamente a fase de desenvolvimento dela. E mais que estar numa sala especial, é preciso deixar um ambiente mais humanizado para a criança e para o adolescente. Cada vez mais os novos juízes têm esse olhar, né? O juiz já não é mais aquele ser externo que vive em outro planeta e hoje o juiz é o juiz das pessoas, ele sabe que ele trabalha para as pessoas. Eu acredito que ter essa lei, ter esse tipo de depoimento é importante porque, de certa forma, facilita o nosso trabalho, porque nós somos treinados, em regra, para fazer perguntas diretas, claras, objetivas, perguntas do tipo sim ou não, o que é totalmente contrário à forma como você vai fazer um depoimento de uma criança ou de um adolescente. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.